Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 30 de abril de 2025. Vamos ao destaque do dia: geração de empregos. Taxa de desemprego alcança um índice de 7% nos primeiros 3 meses do ano. É o menor índice já registrado no trimestre desde o início da série histórica em 2012, segundo o IBGE. De janeiro a março, o Brasil gerou mais de 650 mil empregos com carteira assinada. Pablo Mundim. Nos últimos 12 meses, foram 1.600.000 vagas com carteira assinada e 3.800.000 vagas desde janeiro de 2023. Você vai ouvir também apoio à reconstrução no Rio Grande do Sul. Novos contratos para a construção de moradias no estado foram assinados nesta quarta-feira. Em um ano foram destinados 5 bilhões e 7 milhões de reais para a construção de novas unidades e a compra de imóveis prontos. E ainda, incentivo à leitura. O Ministério da Educação investe na instalação dos cantinhos da leitura nas salas de aula de primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Cleide Lopes. Nos últimos 2 anos, o Ministério da Educação investiu mais de 170 milhões de reais na instalação de 49 mil cantinhos da leitura. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. O Brasil continua gerando postos de trabalho. A taxa de empregos do mês de março ficou positiva em mais de 70 mil vagas. Serviços, construção civil e a indústria foram os setores que mais empregaram no mês. E a taxa de desocupação registrada no primeiro trimestre do ano é a menor para o período desde 2012. O país fechou o mês de março com saldo positivo de empregos. Ao todo, foram 71.576 postos de trabalho, com 2.234.000 admissões e 2.164.000 desligamentos. 19 das 27 unidades da federação apresentaram alta, ranking liderado por São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Para o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, 3 dos 5 grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos. Serviços, 52.450. Construção, 21.946. Indústria, 13.131. Portanto, tem aí esse número que registrou positivamente no mês com essas particularidades de territórios e de setores da economia brasileira. Nos últimos 12 meses, foram 1.600.000 vagas com carteira assinada e 3.800.000 vagas desde janeiro de 2023. O bom momento do mercado de trabalho também foi registrado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A PNAD contínua aponta que a taxa de desemprego no país para o trimestre foi de 7%, a menor desde 2012, destacou Adriana Berengui, coordenadora da pesquisa por amostra de domicílios do IBGE. A taxa de desocupação, ela cresce no início de cada ano, mas ainda assim, essa estimativa é a menor para o início de ano de toda a série da PNAD contínua iniciada em 2012. Wilson Silva, auxiliar de cozinha em Brasília, foi contratado em março. A área da cozinha ela é uma área que está crescendo muito. Todo momento está tendo essa demanda de procura por funcionários qualificados para trabalhar. Ele é um dos 100 funcionários do empreendimento que deve expandir ainda mais este ano, disse o proprietário Valmir Biberg. Estamos sentindo que a economia vem aquecendo. Já estou trabalhando no projeto da segunda unidade, poder dar mais empregos, né? Ainda de acordo com o IBGE, quase 8 milhões de pessoas buscam uma colocação profissional. O número de trabalhadores com carteira assinada segue estável, com mais de 39 milhões. E o salário médio ficou em R$ 3.410. Reportagem Pablo Mundim.
1.600.000 trabalhadores foram atendidos pelo Crédito do Trabalhador. Foram emprestados cerca de 9 bilhões de reais em pouco mais de um mês de execução do programa. Desde o último domingo, o trabalhador já pode solicitar o crédito diretamente na instituição financeira e negociar o consignado. Em entrevista ao Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, explicou como vai funcionar a portabilidade, transferência de um empréstimo para outro banco, que começa a partir de maio. Você já tem um empréstimo junto a um banco X e um banco Y vem e diz assim, você está pagando quanto aí? Você está pagando 3,4, está pagando 3,8, 3,7, 3,1, eu lhe ofereço uma taxa menor. Quando o banco oferece uma taxa menor, o trabalhador vai e informa o banco que ele tem um empréstimo o seguinte, olha, eu estou interessado em fazer a portabilidade para o banco Y porque ele me ofereceu uma taxa menor que a sua. O banco X, que é o originário, ele pode cobrir a oferta do concorrente, ou seja, um verdadeiro leilão para estabelecer uma taxa menor ao trabalhador. Um ano após as enchentes, o ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou novas moradias para o Rio Grande do Sul. Neste período, foram destinados 5 bilhões e 700 milhões de reais para a construção de novas unidades e compra de imóveis prontos. E uma das famílias atendidas foi a de Rosimeire Pereira, de 59 anos. A moradora de Canoas falou por telefone com o presidente Lula. Eu e a minha gatinha, a Duda, que sobreviveu no telhado 26 dias. E em videochamada com a gaúcha, o presidente Lula reforçou que todos os moradores que perderam suas casas vão ser atendidos. Isso vai acontecer com todas as pessoas que perderam. Às vezes demora um pouco porque nem tem a casa, não tem onde a gente comprar. 4 terminais portuários foram arrematados no primeiro leilão do setor hoje pela manhã. O investimento é de 2 bilhões de reais e os terminais ofertados estão divididos entre o Porto de Paranaguá, no Paraná, e o do Rio de Janeiro. O bloco leiloado é totalmente voltado ao agronegócio e os contratos de concessão prevêem a ampliação da capacidade logística para o escoamento da produção agrícola brasileira, além de gerar emprego e renda para as regiões envolvidas. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou a realização de novos leilões até o ano que vem. Serão feitos quase 40 novos leilões a favor do Brasil. Isso vai gerar desenvolvimento para o país, mas, sobretudo, vai ajudar na descentralização do setor portuário brasileiro. E outro leilão foi realizado hoje, de concessão de um trecho da BR-040, que liga Juiz de Fora, em Minas Gerais, e atravessa o estado do Rio de Janeiro. Para melhorar as condições da estrada, estão previstos iluminação inteligente por LED, sistemas de monitoramento de pontos críticos em zonas urbanas, além de pontos de parada e descanso para caminhoneiros. O ministro dos Transportes, Renan Filho, falou sobre os investimentos em infraestrutura no Brasil. Com o leilão de hoje, nós já contratamos 131 bilhões de reais em investimento, em 11 leilões, uma média superior a 10 bilhões de reais por leilão. Esse de hoje, 9 bilhões de reais, um investimento muito relevante para um trecho de rodovia especial do Brasil. Hoje nós leiloamos o trecho do Rio, passando pela Baixada Fluminense, subindo a Serra de Petrópolis, encontrando a divisa Rio-Minas e chegando até Juiz de Fora. Entender a realidade do serviço público de saúde no Brasil para melhorar o atendimento à população. Com esse objetivo, o Ministério da Saúde divulgou hoje o estudo Demografia Médica 2025. A pesquisa reúne dados sobre formação, distribuição e atuação de médicos e vai ajudar a nortear as decisões e políticas públicas na área. Pela primeira vez no Brasil, as mulheres são maioria entre os médicos, representando cerca de 51% da categoria. O dado faz parte da 7ª edição do estudo Demografia Médica no Brasil, feito em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e a Associação Médica Brasileira. E elas são maioria também entre os residentes, um avanço importante na avaliação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O reconhecimento sobre a possibilidade de crescimento na carreira, quero saudar essa conquista, mas também reconhecer que isso significa novos desafios de reforçar as ações de inclusão,
para o mercado de trabalho, para a valorização profissional da mulher médica. As informações do estudo, segundo o ministro Padilha, vão servir de base para orientar decisões e políticas públicas da pasta. Os dados mostram que a distribuição dos especialistas no território nacional é desigual. Mais de 55% estão concentrados na região sudeste e que pacientes com plano de saúde têm mais acesso a cirurgias do que pacientes da rede pública. Padilha destacou que o governo quer aproveitar a capacidade instalada pelo setor privado para unir forças e melhorar o atendimento especializado oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Nossa maior obsessão hoje é o esforço de garantir atendimento em tempo adequado para quem busca um atendimento médico especializado no nosso país. O Ministério da Saúde, o SUS como um todo, precisa procurar toda a estrutura de saúde do país, os hospitais privados, aquilo que tem capacidade dos operadores de plano de saúde, construir parcerias, poder participar de um grupo de instituições de alta excelência na formação da residência médica do país. No ano passado, o Ministério da Saúde realizou o maior número de cirurgias eletivas da história do SUS. Foram mais de 13.600 procedimentos, 10% mais do que em 2023. E lançou o programa Mais Acesso a Especialistas, com investimentos de 2 bilhões e 400 milhões de reais em ações para reduzir o tempo de espera em atendimentos e especialidades como oncologia, cardiologia e ortopedia. O paciente Lázaro Acácio dos Santos, de 34 anos, foi contemplado por um procedimento de ponta para a retirada de um tumor na rede pública, em Rio Branco, no Acre. Foi a primeira neurocirurgia realizada com um paciente acordado no estado. Os médicos me passaram uma confiança tão boa, eu me senti assim tranquilo, entendeu? Confiante mesmo. A melhoria do atendimento especializado, de acordo com o ministro Padilha, também passa pelo fortalecimento da atenção básica. Por isso, o governo está investindo na ampliação do Mais Médicos, que dobrou de número desde 2022, ultrapassando 26 mil médicos em todo o país, especialmente nos locais desassistidos e de difícil acesso. Reportagem Gabriela Noronha. E no arquipélago do Marajó, no Pará, o Ministério da Saúde quer fortalecer o Sistema Único de Saúde. Para isso foram entregues novas unidades de centros de atenção psicossocial e toda a região foi incluída no Programa Nacional Telesaúde. O Ministério da Saúde intensificou ações no arquipélago do Marajó, no Pará, com a entrega de serviços essenciais. Entre as entregas, destacam-se 8 novos centros de atenção psicossocial, UCAPs, para atendimento em saúde mental a comunidades ribeirinhas e tradicionais. Todos os 17 municípios do Marajó também passaram a integrar o programa Telesaúde, que oferece suporte remoto à rede de atenção e capacitação a profissionais locais. Na área educacional, todas as cidades aderiram ao programa Saúde na Escola, que leva ações preventivas e de cuidado a 724 escolas. Segundo o Ministério, também houve a instalação de uma unidade Salta Z no Hospital Municipal de Melgaço para garantir água potável adequada ao consumo e aos procedimentos médicos. Enfermeiras receberam capacitação na oferta de dispositivo intrauterino, o DIU, a mulheres interessadas, além do acesso a métodos contraceptivos para cuidar da saúde sexual e reprodutiva. Em Brasília, Claudimário Carvalho. Você pode contribuir para o marco do saneamento básico. O Ministério das Cidades está promovendo uma consulta pública para coletar sugestões e opiniões sobre a revisão de decreto que regulamenta a lei do saneamento. A chefe da consultoria jurídica do Ministério das Cidades, Fernanda Moraes, comentou que a consulta vai ajudar o país a cumprir as metas de saneamento. A meta é que 99% da população tenha acesso à água potável e 90% seja atendida com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033. Todas as regras do saneamento básico que estão sendo atualizadas pelo Ministério entram em um contexto maior de contínua atualização e busca da universalização do saneamento básico no Brasil. As contribuições podem ser feitas até sexta-feira por meio da plataforma Participa Mais Brasil. Todos
Todos os dias o mundo registra milhares de casos de pessoas que são forçadas a deixar suas casas por causa de conflitos políticos ou religiosos, perseguições, desastres naturais ou em busca de dignidade e direitos básicos. Essa é a história de muitos estrangeiros que chegam ao Brasil para reiniciar a vida. Para facilitar a entrada de quem busca ajuda, o governo criou o programa Acolhida Humanitária por patrocínio comunitário. A ação já tem resultado e os primeiros 18 afegãos dos mais de 700 que vão chegar ao país já estão em terras brasileiras. 18 afegãos de 4 famílias diferentes foram os primeiros a chegar ao Brasil pelo programa Acolhida Humanitária por patrocínio comunitário. A iniciativa funciona em parceria com organizações da sociedade civil, que ficam responsáveis por captar recursos de doadores públicos e privados para a estadia e integração social de imigrantes. Já o governo garante acesso a serviços públicos no Brasil, como explica o secretário Nacional de Justiça, Jean Uema. O governo garante toda a estrutura de chegada, os vistos, possibilita a regularização migratória e, obviamente, o Estado brasileiro também vai fornecer esses serviços acessíveis a todos os cidadãos. Segundo o diretor do Departamento de Imigração e Cooperação Jurídica do Ministério das Relações Exteriores, André Veras Guimarães, a lista de quem participa do programa é formada por pessoas que solicitaram ajuda às entidades. A partir de listas que são preparadas pelas organizações e são submetidas ao Ministério da Justiça e aprovados esses nomes pelo Ministério da Justiça, o Itamaraty tem a função de agendar a ida dessas pessoas às nossas embaixadas, que emitem o visto em Islamabad e em Teherã, e a partir daí essas pessoas recebem o visto de acolhida humanitária e podem vir para o Brasil. De janeiro de 2023 a julho de 2024, o Brasil concedeu mais de 6 mil vistos de acolhida humanitária para afegãos. Reportagem Raquel Mariano. Faturamento histórico no setor do turismo brasileiro. Em fevereiro, o valor ultrapassou os 16 bilhões de reais. E foi impulsionado pela alta nas viagens aéreas. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Turismo. O setor do turismo registrou o maior faturamento da série histórica em fevereiro. Chegou a 16 bilhões e 500 milhões de reais. O valor representa um crescimento de mais de 5% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado do primeiro bimestre, o setor também alcançou um recorde, com alta de 5,5%, somando mais de 37 bilhões de reais. Os dados são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio, e foram divulgados pelo Ministério do Turismo. O motor do crescimento foi o transporte aéreo, com uma movimentação de 4 bilhões e 100 milhões de reais, seguido das agências de viagens, bares, restaurantes e similares, além da hotelaria, que obteve um faturamento de mais de 2 bilhões de reais. O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou o turismo internacional no Brasil, que gerou mais de 2 bilhões de dólares entre janeiro e março. Também com um número histórico de mais de 3 milhões e 700 mil turistas estrangeiros que vieram para o Brasil só em janeiro, fevereiro e março, deixando aqui gastos de mais de 2,4 bilhões de dólares na nossa economia, gerando emprego e renda nos 4 cantos do país. No primeiro trimestre de 2025, cerca de 4 milhões de estrangeiros visitaram o país, uma alta de quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Reportagem Thaísa Vitória. Os cantinhos de leitura são espaços aconchegantes dentro da sala de aula para estimularem o contato das crianças com os livros. Um importante aliado da leitura e da alfabetização, que vai contar com 16 milhões de reais de investimento do governo este ano. Era uma vez uma rainha que vivia em um grande castelo. Ela tinha uma varinha mágica que fazia as pessoas bonitas ou feias, alegres ou tristes, vitoriosas ou fracassadas. Como todas as rainhas, ela também tinha um espelho mágico. Um dia, também ela perguntou ao espelho: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu?" No
Numa escola pública em Samambaia, no Distrito Federal, crianças de 5 e 6 anos já ensaiam a pronúncia das primeiras palavras e frases. É o caso da estudante Gabriela Lima, que tem livros ao alcance das mãos no cantinho da sala de aula. Miguel de Souza, de 6 anos, também sabe da importância que os livros têm, mesmo que ainda não saiba ler. Ele folheia as páginas, cria suas próprias histórias e aprende com elas. Essa história aqui é para você aprender a fazer tudo direito. Então, você tem que achar 3 peixinhos. Eu estou aprendendo. A leitura traz inúmeros benefícios, desde a melhora do vocabulário ao desenvolvimento do pensamento crítico. E esse é um hábito que deve ser estimulado desde cedo, já na primeira infância, segundo a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, Kátia Chivaicardi. Tudo isso vai ser muito importante para quando elas estiverem lá no primeiro, no segundo ano, elas já estarem completamente familiarizadas com esse mundo, que nesse momento ainda precisa ser mediado por adultos, pelas professoras e também pelos seus responsáveis. Para levar a experiência da leitura a mais crianças, o governo federal vai investir mais 16 milhões de reais este ano em cantinhos da leitura, por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. A ideia é instalar ambientes agradáveis e estimulantes que promovam o contato direto das crianças com os livros. A professora de Gabriela e Miguel, do início da matéria, Diana de Souza, fala da importância desse incentivo. Os livros são selecionados para o nível de leitura deles, né? Eles já saem lendo, produzindo pequenos textos, eles já saem escrevendo frases, eles já saem convivência, assim, de alfabetização de mundo muito boa. Nos últimos 2 anos, o Ministério da Educação investiu mais de 170 milhões de reais na instalação de 49 mil cantinhos da leitura em salas de aulas em todo o Brasil. Em 2025, serão criados outros 13 mil. Reportagem Cleide Lopes. Já estão abertas as inscrições para a 4ª edição da Olimpíada Mirim da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A competição é voltada para estudantes do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. As inscrições devem ser feitas pelas escolas ou secretarias de educação até o dia 10 de junho, exclusivamente pelo site olimpiadamirim.obmep.org.br. As plataformas digitais YouTube, Instagram, TikTok, Enjoei e Mercado Livre devem remover os conteúdos que promovam ou comercializem cigarros eletrônicos e outros produtos derivados de tabaco. A iniciativa é do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, vinculado à Secretaria Nacional do Consumidor. Um levantamento do Conselho identificou 1.822 páginas ou anúncios ilegais relacionados a cigarros eletrônicos nas plataformas notificadas. Reforçando que a venda do produto é proibida no Brasil. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Lembrando que amanhã é feriado nacional e não teremos a Voz do Brasil. Boa noite para você e até sexta-feira. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. No dia 15 de maio, o Tribunal de Contas da União promove diálogo público no Pará para debater temas relacionados ao desenvolvimento e à transformação social do Estado. O encontro é voltado a gestores públicos de todas as cidades paraenses. Os painéis serão conduzidos por especialistas em áreas como políticas públicas e desenvolvimento sustentável com foco na realidade local. O evento será realizado em Belém a partir das 8 horas da manhã. As inscrições já estão abertas. Cada município pode inscrever até 3 participantes.
O encontro é promovido pelo TCU em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Pará e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Acesse mais informações em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF pede à Advocacia Geral da União novas informações sobre emendas parlamentares. OAB lança campanha nacional e plataforma de verificação contra golpe do falso advogado. TST homologa acordo de cooperação judicial que envolve todas as 272 vítimas da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal pede à Advocacia Geral da União novas informações sobre emendas parlamentares. A decisão é do ministro Flávio Dino, relator do caso, Marcelo Della Libera. A Advocacia Geral da União tem 10 dias úteis para informar se há um cronograma para concluir a análise dos planos de trabalho ligados ao Ministério do Turismo. A AGU também deve explicar em 15 dias como era feito o controle dos benefícios fiscais do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos antes de abril de 2024. Devem ser apresentadas informações sobre quem recebeu os benefícios e em que condições. O ministro Flávio Dino ainda determinou o bloqueio das emendas parlamentares da área da saúde, que envolvem 1.283 contas bancárias com irregularidades. O desbloqueio só poderá ser feito se o Ministério da Saúde pedir formalmente, comprovando que cada conta foi regularizada. TST homologa acordo que envolve todas as 272 vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. A assinatura foi feita hoje na sede do tribunal em Brasília. Anderson Conrado. O acordo é resultado de uma cooperação técnica entre Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, proposta pelo Tribunal Superior do Trabalho, que mediou a conciliação entre a Vale e familiares das vítimas. O acordo abrange todas as 272 vítimas, inclusive 2 nascituros, cujas mães grávidas morreram na ocasião e pessoas que não trabalhavam no local. Até julho de 2026, herdeiros que não tenham aderido ao acordo ainda poderão fazê-lo. O Conselho Federal da OAB lançou uma campanha nacional de conscientização e combate ao chamado golpe do falso advogado. A iniciativa tem como objetivo a orientação da população, a prevenção de novas vítimas e a disponibilização de ferramentas como o Confirma adv.oab.gov.br, que é um site que permite verificar a identidade do advogado de forma rápida e segura. Os golpistas tentam convencer a vítima a realizar pagamentos via Pix com a justificativa de liberação de valores judiciais. Caso o cidadão tenha sido vítima de uma tentativa de golpe, é possível fazer uma denúncia pelo canal oficial da OAB Nacional no site fiscalização.oab.org.br. STJ mantém multa milionária à mineradora Vale por dificultar fiscalização da barragem que se rompeu em Brumadinho. A tragédia ambiental aconteceu em 2019. Fátima Uchoa. Ao manter decisão da Controladoria Geral da União, que definiu a multa de 86 milhões de reais à Vale, a primeira sessão do STJ confirmou a aplicação da lei anticorrupção. Segundo a CGU, a empresa inseriu informações falsas no Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração, o que comprometeu a atuação preventiva da Agência Nacional de Mineração e dificultou a fiscalização da estrutura. Para a relatora ministra Regina Helena Costa, além de abranger o combate à corrupção em sentido estrito, a lei tem um viés de assegurar a integridade das ações fiscalizatórias do poder público, incentivando os agentes econômicos a agirem sem interferências indevidas que comprometam a atuação administrativa. TSE confirma multa de R$5 mil para a candidata à Prefeitura de Taubaté, em São Paulo. Ela foi condenada por propaganda com conteúdo negativo sobre a família do candidato adversário, Fábio Ruas. Márcia Elisa da Silva foi condenada por ter impulsionado propaganda eleitoral com conteúdo negativo sobre a família de José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior, que venceu a eleição para a Prefeitura de Taubaté no ano passado.
De acordo com o relator no Tribunal Superior Eleitoral, ministro Ramos Tavares, o impulsionamento de propaganda eleitoral na internet não é permitido para conteúdo negativo ou com viés de crítica a candidato adversário. A decisão foi por unanimidade. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o DF em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até sexta-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Pedro Pincer e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado define regras para o uso do símbolo internacional de acessibilidade. Avança a proposta que renova e amplia as cotas raciais no Serviço Público Federal. Especialistas pedem apoio a pesquisas relacionadas a vacinas contra o câncer. Boa noite. O plenário do Senado aprovou o projeto que substitui o símbolo internacional de acesso pelo símbolo internacional de acessibilidade. A nova identificação é mais inclusiva, por não se limitar apenas à falta de mobilidade com a imagem da cadeira de rodas. Repórter Érica Christian. O projeto troca o símbolo internacional de acesso, a imagem da cadeira de rodas, pelo símbolo internacional de acessibilidade, criado pelas Nações Unidas em 2015, na figura de uma pessoa dentro de um círculo representando as diversas deficiências. Pela proposta, a identificação será colocada nos locais que possibilitem de fato o acesso à circulação e o uso por qualquer pessoa com deficiência. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, destacou que o novo símbolo vai permitir que a sociedade pense nos outros tipos de deficiência. Com esse novo símbolo, a gente passa uma mensagem muito mais inclusiva. É como dizer para a sociedade: a acessibilidade vai além da mobilidade. É sobre garantir mais autonomia e respeito para todas as pessoas com deficiência. O projeto também estabelece pisos antiderrapantes, regulares, táteis, direcionais e de alerta, além de mapa ou maquete tátil com informação sobre os locais mais utilizados. Segundo Mara Gabrilli, as pessoas com deficiência visual também serão atendidas. Para mim, é mais do que uma mudança de placa, é uma mudança de mentalidade. É a gente olhar para a diversidade humana com mais responsabilidade, com mais empatia. Segundo o IBGE, cerca de 19 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência no Brasil. O projeto volta para a Câmara dos Deputados. Promulgada nesta quarta-feira, a autorização para a troca de indexadores nos contratos de crédito dos estados com a União. A medida foi aprovada na última terça-feira no Senado. Repórter César Mendes. Aprovado em regime de urgência pelo plenário na terça-feira, o projeto de resolução permite a substituição automática de indexadores nos contratos de crédito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios com a União. A substituição de taxas foi autorizada por uma resolução do Senado em 2021, mas apenas nos contratos de crédito externo, o que impedia a adoção de práticas mais alinhadas à realidade financeira atual de estados e municípios nos aditivos contratuais das dívidas internas. O senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas, disse que a medida é fundamental para o fortalecimento da gestão fiscal. Evitando a descontinuidade dos pagamentos para os contratos de crédito e assegurar que os entes federativos possam honrar seu compromisso com base em parâmetros financeiros atualizados e realistas. O texto aprovado foi promulgado nesta quarta-feira, 30 de abril. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, criticou um possível acordo costurado entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal que pode levar à redução das penas de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. De acordo com o senador mineiro, cabe apenas ao Congresso Nacional a criação de novas leis e ao STF a obrigação de cumpri-las. Cleitinho defende que a questão dos atos golpistas de 8 de janeiro já está sendo discutida no
no projeto da anistia e que, portanto, caberá aos parlamentares decidir no voto se estão contra ou a favor dela. O senador ressaltou ainda que os poderes são independentes e que caberia ao STF apenas analisar se uma lei aprovada no Congresso está de acordo com a Constituição. Os poderes são independentes e cabe a nós aqui legislar e representar o povo. Não é o STF agora sentar com os presidentes da casa aqui não e debater a lei não, gente. Isso aqui é nosso. Cabe a eles depois julgar se é constitucional ou inconstitucional. Agora quem debate lei aqui somos nós. Já passou de todos os limites. A senadora Daniela Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, cobrou ações mais efetivas de combate à violência contra as mulheres. Segundo ela, é fundamental envolver toda a sociedade, especialmente os homens, para romper o ciclo de agressões e feminicídios. A parlamentar destacou a criação do programa Antes que Aconteça, idealizado pelo Congresso Nacional em 2023, que já conta com recursos destinados à implantação de salas lilás e casas-abrigo em delegacias para mulheres em situação de violência. A primeira sala lilás foi inaugurada em João Pessoa em março deste ano. A senadora ainda ressaltou a importância de levar a discussão para dentro das escolas e pediu que os espaços de poder abram mais voz às mulheres. Não é mais um programa, é um programa diferenciado, onde o parlamento iniciou essa ação e conseguiu dar as mãos para que as instituições pudéssemos e possamos, na realidade, fazer muito mais do que aquilo que tem sido feito com relação, e é muito pouco o que tem sido feito com relação a essa violência que impacta todos os dias as mulheres. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que reserva 30% das vagas nos concursos públicos para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. Os senadores retomaram as bancas de heteroidentificação e o prazo de 10 anos para a reavaliação da ação afirmativa. Repórter Marcela Diniz. O projeto de lei reserva 30% das vagas em concursos públicos para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. O relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, rejeitou 2 mudanças aprovadas pelos deputados para manter a revisão da política pública a cada 10 anos e as comissões de heteroidentificação. Para o autor do projeto, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, esses colegiados ajudam a evitar fraudes nas cotas. Quando você vai entrar na política de cotas, você vai declarar: sou preto, sou pardo, sou indígena, sou quilombola, e infelizmente existe muita falsificação. Infelizmente isso existe. E essa comissão de identificação é que vai dizer se está certo ou errado, se realmente eles preenchem os requisitos para serem selecionados pela política de cotas. A princípio, o projeto das cotas em concursos públicos ainda teria de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, mas a CDH aprovou um pedido de urgência para votação no plenário, feito pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Os avanços no combate ao câncer foram tema de uma sessão de debates temáticos no Senado nesta quarta-feira. Especialistas destacaram a necessidade do acesso igualitário a medicamentos e vacinas, além da autonomia científica e tecnológica do país. Detalhes com a repórter Marina Dantas. O câncer mata cerca de 10 milhões de pessoas por ano e é uma das principais causas de mortalidade global, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Devido ao crescimento descontrolado de células, o que pode se espalhar pelo corpo, a doença representa um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Esse foi o tema da sessão de debates temáticos realizada nesta quarta-feira no plenário do Senado. O objetivo foi discutir o surgimento e o avanço de pesquisas e o desenvolvimento de remédios e vacinas contra o câncer. Para a doutora Ludmila Ajar, coordenadora da cardio-oncologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, os avanços no combate ao câncer são promissores, mas é essencial garantir autonomia tecnológica e acesso equitativo para a população. Nós temos em curso hoje em todos os centros grandes do mundo estudos promissores com vacinas de RNA e já na prática clínica medicamentos oncológicos que são de altíssimo custo, mas que mudam o comportamento evolutivo de muitas doenças que até poucos anos os pacientes não tinham perspectiva. A sessão de debates temáticos foi realizada a pedido da senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, em conjunto com outros 27 senadores. O plenário do Senado aprovou requisitos mínimos para uma praia ser considerada acessível para pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida.
Entre eles, passarelas, rampas, sinalização e banheiros adaptados. O projeto estabelece critérios mínimos de acessibilidade nas praias, rios, lagoas, parques e locais públicos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, lembrou que no Brasil as iniciativas ainda são raras, ao contrário do que ocorre no exterior. Em outros países, como a Grécia, os Estados Unidos, a acessibilidade nas praias já é uma realidade. Aqui, a gente ainda precisa avançar muito para garantir que o mar seja para todos. Com sonoplastia de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom feriado. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara simplifica repasses federais para combater desastres naturais. Comissões cobram medidas contra as fraudes nos benefícios do INSS. E deputados continuam a debater ações para proteger os aposentados. Boa noite. Raimon, do PT do Rio de Janeiro, isenta o governo federal de culpa em relação às fraudes no INSS. Ele atribui os desvios à gestão anterior e afirma que em 2019 o então governo autorizou a atuação de associações no sistema previdenciário sem critério, abrindo brechas para a corrupção. Raimon aponta que as investigações da Polícia Federal sobre o esquema de fraudes só tiveram início a partir de 2023, durante o atual governo federal. Ele também afirma que a saída de 8 mil servidores e a falta de peritos no INSS refletem o desmonte promovido na gestão passada. Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, apoia a criação de uma CPI para investigar as fraudes contra aposentados no INSS. O deputado lamenta que milhões de brasileiros humildes tenham sido lesados por descontos indevidos realizados por empresas credenciadas à Previdência. Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, chama de crueldade o escândalo envolvendo a Previdência Social. Para ele, foi cometido um assalto contra uma das camadas mais pobres da população, os aposentados e pensionistas. Cabo Gilberto Silva acusa o governo de proteger o ministro Carlos Lupe, demonstrando sua conivência com a situação. Ele ironiza as tentativas de responsabilizar as gestões anteriores pelos atuais desvios e vê os gastos do governo com comunicação como esforço para manipular a opinião pública. Já Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que a descoberta dos desvios só foi possível porque o atual governo permite à Polícia Federal agir com autonomia. Ele reforça também que o Executivo ordenou a suspensão imediata dos descontos para garantir o respeito aos aposentados. De acordo com Helder Salomão, 9 das 11 empresas investigadas assinaram contratos entre 2016 e 2022, comprovando que o esquema é anterior à atual gestão. Ele acusa a oposição de tentar mudar a narrativa para encobrir os verdadeiros responsáveis pelos desvios. Ricardo Maia, do MDB da Bahia, por sua vez, opina que a prioridade do momento deve ser a devolução dos valores e a punição dos culpados. Para ele, o impacto moral e social da supressão de recursos de pessoas vulneráveis supera o crime financeiro. O legislador afirma que nem o Poder Executivo nem o Congresso podem se omitir frente às necessidades de uma resposta institucional firme. Ricardo Maia defende a instalação imediata de uma CPI isenta de posicionamentos ideológicos para apurar os fatos desde suas origens. De acordo com Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, a inflação dos alimentos e o caso de corrupção no INSS afastaram o governo da população mais pobre. Ele afirma que as fraudes nas aposentadorias cresceram desde 2016 e devem gerar prejuízo recorde em 2025. Na avaliação de Luiz Lima, o governo ainda não tem um plano de ressarcimento das vítimas. O deputado critica ainda o uso político dos sindicatos e o repasse de verbas públicas sem controle. Previdência. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara realizou audiência pública para sugerir medidas contra fraudes no INSS. A repórter Lara Rage acompanhou a reunião.
Integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados fizeram sugestões para coibir e evitar a continuidade de fraudes no INSS. O colegiado realizou audiência pública sobre a fraude que desviou 6,3 bilhões de reais de aposentados e pensionistas do INSS. A Polícia Federal identificou que entidades de apoio a aposentados vinham cobrando mensalidades associativas sem autorização, descontando os valores diretamente dos benefícios do INSS. Presidente da comissão, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, informou que recebeu da Controladoria Geral da União relatório de avaliação do INSS referente aos anos 2023 e 2024, segundo o qual mais de 97% dos aposentados e pensionistas afirmaram que não tinham autorizado os descontos. Segundo ele, o relatório da CGU mostra ainda que desde 2017 já havia indícios de irregularidades no INSS. Zé Silva sugeriu a votação de projeto de lei de sua autoria, apresentado em 2017, exigindo que as autorizações dos segurados do INSS para os descontos sejam renovadas anualmente. A proposta aguarda a análise da Comissão de Constituição e Justiça desde 2018 e Zé Silva pede que haja esforço para que seja votada rapidamente. Já o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, que pediu a audiência, sugeriu intervenção mais dura do governo. Segundo ele, o Tribunal de Contas da União já apurou o caso, já tem um acórdão sobre o tema e o INSS não tomou iniciativas para sanar o problema. A primeira sugestão que eu quero aqui deixar é que seja editada a medida provisória hoje, com efeito de lei, para parar e estancar qualquer nível de contribuição, até que a gente possa aprofundar, responsabilizar, mas não pode mais ter nenhuma taxa enquanto a gente não estiver estancando esse problema, esse câncer no país que assola pessoas que se dedicaram à vida. Uma resposta mais dura. O deputado Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, frisou que as fraudes são anteriores ao governo atual e destacou algumas iniciativas já tomadas pelo governo em relação ao assunto, como a suspensão dos acordos de cooperação técnica que permitem que organizações da sociedade civil cobrem de aposentados e pensionistas mensalidades associativas, descontadas diretamente dos benefícios pagos do INSS. Ao mesmo tempo, a recuperação de recursos, que foi na casa de R$1 bilhão, dos 6,3 bilhões estimados, e o governo seguirá cobrando. A outra questão, a responsabilização dos servidores públicos envolvidos nas fraudes. Foram afastados o presidente do INSS, que foi demitido, e também ainda os servidores. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, deputado Zé Silva, disse que o governo perdeu a oportunidade de enviar representantes à audiência. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Mas o próprio ministro da Previdência esteve na Câmara em outra comissão para falar sobre as ações contra as fraudes do INSS. Deputados cobraram a restituição imediata de descontos indevidos dos aposentados, conforme relata o repórter José Carlos Oliveira. Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, resumiu ações para enfrentar o histórico de fraudes no INSS e o recente desvio de 6 bilhões e 300 milhões de reais por meio de descontos não autorizados dos beneficiários entre 2019 e 2024. O caso é investigado por Polícia Federal e Controladoria Geral da União, como crimes de corrupção, violação de sigilo funcional, falsificação de documento, organização criminosa e lavagem de capitais, envolvendo 11 entidades e associações. Em 5 horas de audiência na Comissão de Previdência, Lupe confirmou a suspensão provisória de todos os descontos associativos e a expectativa de ressarcimento às vítimas. Nós descredenciamos a partir de hoje todas as entidades. Como a folha já estava rodada, está bloqueada a transferência desse recurso de quem tem desconto para a associação e mês que vem será devolvido. A partir do mês que vem ninguém mais vai ter desconto nenhum, mesmo quem tenha autorizado.
porque tem um processo em curso. Os bens de todas essas associações indiciadas já estão bloqueados para pagar parte do déficit que vai se ter com os nossos aposentados e pensionistas. Uma das organizadoras da audiência, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, sintetizou a posição majoritária dos parlamentares pela restituição imediata dos valores descontados, inclusive com recursos da União. Rigor tem que ser absoluto para que esse dinheiro seja devolvido aos cofres de cada um dos 7.700.000 cidadãos brasileiros que sofreram essa fraude. Que a União também errou. É importante que ela faça essa restituição, porque o idoso não poderá esperar 10, 20 anos precatório até receber esses recursos. O presidente da Comissão de Previdência, deputado Rui Carneiro, do Podemos da Paraíba, reconheceu a necessidade de correções legislativas. Nós temos que, ao final de tudo isso, além de ressarcir os aposentados, termos daqui para frente uma legislação que os proteja. Senão nós não fizemos nada. Parlamentares de oposição não se contentaram com as explicações do ministro. O líder do bloco, o deputado Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, anunciou a coleta de assinaturas para a CPI do roubo dos aposentados. E o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, pediu a imediata demissão de Carlos Lupe. Os governistas ressaltaram a transparência nas investigações. O líder do PDT, deputado Mário Ehringer, de Minas Gerais, elogiou a coragem do ministro Lupe no enfrentamento das fraudes no INSS. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Justiça. Sargento Faur, do PSD do Paraná, denuncia uma suposta interferência do crime organizado no Supremo Tribunal Federal. Ele cita o caso de um membro de facção criminosa que teria tentado influenciar decisões de ministros por meio de contatos próximos. Sargento Faur cobra a transferência imediata do criminoso para um presídio federal. O deputado repudia a ligação entre criminosos e autoridades e pede que a justiça haja com rigor em casos dessa natureza. Ayrton Faleiro, do PT do Pará, defende que o julgamento dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 considere o grau de responsabilidade de cada um. Para ele, é preciso diferenciar quem foi manipulado de quem planejou, financiou ou executou ações violentas contra as instituições democráticas. Ayrton Faleiro rejeita a ideia de anistia ampla e defende penas mais rigorosas para os idealizadores e articuladores da tentativa de golpe. Segundo ele, é preciso dar um exemplo claro à sociedade para evitar que crimes semelhantes voltem a ocorrer no país. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, condena a possibilidade da concessão de anistia àqueles que cometeram crimes contra o Estado democrático. O deputado afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados estão por trás de manobras para enfraquecer a soberania popular e a anistia pode abrir caminho para a imposição de regimes autoritários. Segurança Pública. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica a PEC apresentada pelo governo federal para a área da segurança pública. O deputado avalia que a proposta contém apenas generalidades em lugar de ações concretas. Na visão de Coronel Assis, é preciso criar um ambiente jurídico mais rigoroso para enfrentar o crime organizado, com mudanças no processo e na execução penal. Ele alerta para a escalada da violência no país por meio de facções e do domínio de tráfico de drogas. Direitos Humanos. Coordenadora da bancada feminina da Câmara, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, repudia a emissão de visto com gênero masculino à deputada Érica Hilton pelo consulado dos Estados Unidos. Segundo ela, o ato viola a legislação brasileira e acordos internacionais. De acordo com a deputada, a atitude afronta não apenas a colega parlamentar, mas os compromissos diplomáticos entre Brasil e Estados Unidos. Benedita da Silva defende o respeito à identidade de todas as pessoas e cobra providências para evitar a ocorrência de situações semelhantes. A Justiça do Distrito Federal condenou o deputado Nicolas Ferreira ao pagamento de R$200 mil de indenização por dano moral coletivo. O caso se refere a fala sobre pessoas trans no plenário da Câmara. No entanto, Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, sai em defesa do deputado e acha que a decisão revela uma perseguição política. Segundo Otônio de Paula, Nicolas apenas defendeu os direitos das mulheres e a reação da Justiça representa um ataque à liberdade de expressão. Ele considera que a Constituição está sendo desrespeitada e que a Câmara perdeu sua autoridade após a cassação de Daniel Silveira. Saúde.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defende a importância dos conselhos representativos na formulação de políticas públicas. No entanto, ele acusa o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas de adotar uma postura ativista que compromete sua legitimidade. Ronaldo Nogueira questiona a deliberação do CONAD que, em sua visão, enfraquece o papel das comunidades terapêuticas ao limitar práticas de acolhimento e espiritualidade. O parlamentar manifesta apoio a essas entidades e sugere que o Congresso atue para anular a medida. Votação. Os deputados aprovaram um projeto que cria procedimentos simplificados para repasses federais a estados e municípios para o combate a desastres naturais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. O plenário da Câmara aprovou o projeto do governo que prevê medidas emergenciais para dar respostas rápidas ao combate a incêndios florestais e desastres naturais. Entre as medidas previstas está a participação do governo federal em um fundo destinado a recuperar a infraestrutura impactada e menos burocracia no repasse de recursos para estados atingidos. O projeto, apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, reúne no mesmo texto o conteúdo de diversas medidas provisórias editadas no ano passado e que não foram votadas ou estão prestes a perder a validade sem terem sido aprovadas. A proposta simplifica os procedimentos para repasses do governo federal a estados e municípios, no caso de ações de prevenção e combate a queimadas e desastres climáticos. Permite, por exemplo, que recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente sejam repassados para estados e municípios sem a necessidade de convênios e licitações. A proposta foi muito criticada pela oposição. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou a possibilidade de o governo federal integrar um fundo que, segundo ela, será administrado como se fosse um fundo privado. Permite contratar serviços sem licitação, é mais um caixa 2 do governo para gastar como quer, bilhões, bilhões e bilhões. É uma vergonha o que esse Congresso faz. O projeto também permite que tripulação estrangeira possa operar aviões e helicópteros empregados no combate a incêndios e facilita a recontratação de brigadistas dispensados. Para deputados da bancada do governo, a proposta permite ações imediatas no combate a incêndios e desastres naturais. Para o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, a burocracia da legislação atual dificultou as ações de socorro ao Rio Grande do Sul no ano passado. Cria todo um aparato jurídico para dar agilidade ao poder público, para poder enfrentar calamidades, incêndios, queimadas. Todos acompanharam o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas todos também acompanharam como é burocratizado a ação emergencial e rápida e necessária para poder socorrer as vítimas dessas catástrofes que vão acontecer com mais frequência. O projeto que simplifica os procedimentos para repasses do governo federal a estados e municípios no caso de ações de prevenção e combate a queimadas e desastres climáticos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Meio Ambiente. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acredita que o Brasil deve assumir protagonismo na COP30 e na Conferência Nacional do Meio Ambiente, destacando o papel simbólico da Amazônia e a necessidade de o país liderar ações globais contra o aquecimento do planeta. Ivan Valente denuncia atividades que comprometem o meio ambiente, como exploração de petróleo, mineração ilegal e queimadas. O parlamentar sustenta que a preservação da Amazônia deve ser prioridade na pauta ambiental do país. Desenvolvimento Regional. Rafael Simões, do União, julga precárias as rodovias do sul de Minas Gerais, o que, segundo ele, revela um problema estrutural mais amplo, a escassez de recursos nos municípios. Ele afirma que as cidades são negligenciadas pelo Pacto Federativo e obrigadas a depender da União. Rafael Simões acredita serem distantes os debates ideológicos em Brasília e as demandas concretas da população. Ele cobra ações efetivas em infraestrutura, apoio à agricultura e serviços essenciais, sobretudo diante de crises econômicas e aumento da inflação. Agricultura. Anderson Pinto, do MDB do Pará, fala sobre a importância da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola, a AgriShow. Ele lembra que o evento é considerado o maior da América Latina e aponta que a estimativa de negócios para a edição de 2025 ultrapassa os 15 bilhões de reais. Anderson Pinto afirma que eventos como a AgriShow reforçam o papel estratégico do setor agropecuário, que responde por cerca de 35% do PIB nacional. Além disso, ele defende ações para fortalecer ainda mais a produção rural no Brasil. Trabalho.
Coronel Meira, do PL de Pernambuco, defende a aprovação de PEC que institui o piso salarial dos servidores policiais, civis e militares e bombeiros militares. O deputado critica a proposta do Executivo Federal para a área, alegando que ela fere a autonomia das polícias estaduais. Coronel Meira também aponta que em Pernambuco os policiais militares e bombeiros recebem os salários mais baixos do país, sem apoio em saúde física e mental. Ele assegura que a bancada da Segurança Pública vai se mobilizar para garantir a valorização dos agentes de segurança pública. Por isso que a gente defende nesta casa a PEC 17. A PEC que vai dar dignidade ao homem e à mulher. Policial militar, policial civil, policial penal, bombeiro militar, que botam a farda, que botam a arma na cintura e que vai para a rua defender a sociedade, sem saber se volta para criar os seus filhos, sem saber se vai ter o direito mínimo de ter uma estrutura para poder manter o seu lar. Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, sustenta que o 1º de maio é mais do que um feriado. É um marco das conquistas históricas dos trabalhadores e um chamado para enfrentar desafios atuais, como a revisão da jornada 6x1 e a ampliação da faixa do imposto de renda. Dimas Gadelha destaca que a data também reforça o compromisso com suas origens e com a luta por dignidade, oportunidades e reconhecimento para os trabalhadores. Ele menciona especialmente os mais vulneráveis, que, segundo ele, são responsáveis por sustentar o país. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta na sexta-feira. Boa noite e bom feriado. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.